Convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta que escreveu Tiago. Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. Vamos ler hoje a partir do versículo de número 5. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 5, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Assim também a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua nenhum homem a pode domar. É mal incontido, está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Amém. Só até o versículo de número 10, 5 a 10. E eu acho que faz 3 sexta-feiras atrás eu preguei nesse mesmo texto e disse que dava para pregar em 2 partes. E hoje vou estar trazendo a segunda parte. Mas naquela sexta-feira eu fiz uma pregação mais expositiva dentro do texto. A gente saiu meditando versículo por versículo. E hoje nós vamos fazer mais diferente. Vamos passear pela Bíblia e ver alguns versículos para o que a palavra de Deus tem a nos ensinar nesta noite. Amém? E eu vou focar mais em um assunto. Irmãos, conforme o texto que nós lemos, nós entendemos que o maior orgulho da língua é falar. O maior orgulho da nossa língua é de poder falar. E é interessante que nós venhamos saber também que a língua é o único músculo voluntário do corpo humano que não se cansa. Algumas pessoas sabem que o coração também é um músculo e ele não se cansa, mas a diferença do coração para a língua é que a língua é um músculo voluntário. E o que é isso? Ele só se move conforme a nossa vontade. O coração não, ele está constantemente batendo. E a língua é o único músculo voluntário do corpo humano que não se fadiga, não se cansa. E é por isso que está sempre pronta para falar e continuar falando. E se a gente não controlar, não vai parar, porque ela não se cansa e nem se fadiga. Tanto a glória, irmãos, como a desgraça vem pelo falar. Pelo falar nós conseguimos criar tratados de paz, criar alianças. Pelo falar nós conseguimos fechar algum tipo de acordo, negócio. E pelo falar também nós podemos quebrar um acordo de paz, quebrar aliança. Pelo falar é possível iniciar uma guerra. Então, tanto a glória como a desgraça, ela vem pelo falar. É ela que tem o poder, a nossa língua tem o poder de estabelecer vínculos e também de desestabelecer os vínculos. A ela pertence esse poder. Duas coisas interessantes, irmãos, para dizer aqui, é que dos 5 sentidos do corpo humano,
que nós conhecemos como a audição, o tato, a visão, o olfato e o paladar, desses 5 sentidos, 4 estão expostos, mas só a língua fica por detrás dos dentes escondida. Por que será que Deus fez assim, né? Os nossos olhos, ouvidos, o tato, está tudo do lado de fora, mas a língua, ela fica escondida dentro de uma toca por detrás dos dentes. Mas uma coisa interessante sobre os nossos 5 sentidos é que a língua é o único órgão dos sentidos humanos que não foi feito em par. Nós temos 2 olhos, temos 2 ouvidos, 2 mãos, temos um nariz, mas tem 2 orifícios, 2 furos no nosso nariz. E a língua foi o único que não foi feito em par. Deus é sábio, né, irmãos? Por isso nós entendemos desde já que nós devemos falar menos. Falar é prata e o não falar é ouro. Aleluia. E tem um verso, dá para dizer aqui uma poesia, eu quero usá-la como introdução, que diz assim: sou mais mortal do que um projétil de morteiro, venço sem matar, levo lares ao choro, quebro corações e destruo vidas, viajo nas asas do vento. Nenhuma inocência é forte o suficiente para intimidar-me. Nenhuma pureza é pura o suficiente para atemorizar-me. Não tenho consideração pela verdade, nem tenho respeito pela justiça. Nem sou bondoso com os indefesos. Minhas vítimas são numerosas como as areias do mar e comumente são inocentes. Eu nunca esqueço e raramente perdoo. Meu nome é fofoca. E é sobre esse assunto, irmãos, que eu quero falar hoje. Um mal que, se nós não soubermos usar bem a nossa língua, é capaz de fazer tudo isso que eu acabei de citar aqui. E para a gente ter a ideia, irmãos, de o que é de fato uma fofoca é criar uma imagem negativa de alguém. Uma fofoca é revelar segredos ou detalhes embaraçosos ou envergonhosos sem o consentimento da pessoa. Uma fofoca é falar algo que vai prejudicar a vida de alguém. Isso é fofoca. Levítico, capítulo de número 19, do versículo 16 ao 17, diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. É o que está escrito em Levítico capítulo 19, 16 ao 17, irmãos. Bom, Deus está dizendo que Ele não quer mexerico, não quer mexeriqueiro no meio do seu povo. Então, se a gente mexericar, fofocar, falar da vida alheia, isso significa que é desobedecer a Deus. Se Ele está dizendo que não é para fazer e quando eu faço, eu estou desobedecendo ao Senhor, portanto, é pecado. Agora, o que muitas pessoas não sabem é que não é somente pecado eu fofocar da vida de alguém, mas eu estou levando pecado também sobre mim quando eu dou ouvidos ao fofoqueiro. Aleluia. É isso que o versículo 17 nos mostra, que quando alguém dá ouvidos ao fofoqueiro, está sendo cúmplice, participante com ele, está levando sobre si o pecado de outra pessoa. Então nós aprendemos com o versículo 17 que não adianta somente a gente evitar a falação, nós também devemos evitar o falador. Aleluia. A gente aprende que não é pecado só fofocar, é pecado também ouvir o fofoqueiro. Às vezes nós, os pregadores aqui de casa, não tem o costume de pedir ninguém para olhar para o lado do outro, falar nada, levantar a mão, mas às vezes vem pregadores de fora e pede para fazer essas coisas. Quando a pregação está boa, ninguém tem vergonha e faz. Então eu quero fazer uma pergunta, os irmãos respondem levantando a mão. Quem sabia que só em ouvir o fofoqueiro também é pecado? Levanta a mão, quem sabia? A irmã Isabel sabia. Só a irmã Isabel? A irmã Suiane sabia também. Então fofocar é pecado, como também dar ouvidos ao fofoqueiro também é pecado. Nós nos tornamos cúmplices e participantes desse mal. Temos que mostrar, irmãos, onde está o erro da pessoa. Temos que mostrar a pessoa onde está o seu erro. O versículo 17 nos pede para que a gente venha advertir a pessoa que está com fofocas. Para quê? Para que ela venha progredir.
Porque se nós não advertir essa pessoa, ela vai continuar da mesma maneira. Às vezes é por ignorância, por não saber. Às vezes é por falta de vergonha mesmo na cara. E aí continua do mesmo jeito. Por isso que nós devemos advertir, admoestar as pessoas com amor, claro. Não é para desviar a pessoa, não é para condenar a pessoa. É advertir com amor que a pessoa está errado, que isso não pode, as consequências que esse mal traz no meio do povo de Deus. Aleluia. Uma palavra de repreensão, quando não dita, pode acabar encorajando a pessoa a permanecer no seu erro, levando outras pessoas a pecar. Aleluia. Por isso a importância de repreender esse tipo de coisa. A língua traz, irmão, discórdia a uma família, contenda a uma comunidade, divisão numa igreja local. A língua, irmãos, traz todos esses males quando ela é usada de uma maneira errada. Primeiramente ela contamina o homem e em seguida, depois por intermédio dele, ele sai contaminando um grupo de pessoas que está perto dele. Esse é o mal de mexericá. Por isso que Deus, ele toma esse cuidado de deixar isso escrito, aleluia, na palavra de Deus. É triste, irmãos, mas é verdade. E o que eu vou dizer aqui, ninguém precisa se escandalizar, porque até porque a igreja ela não é composta por anjos, mas sim por homens imperfeitos e por mulheres imperfeitas, que estão a cada dia sendo transformados de glória em glória, cada dia estão se convertendo, sendo transformados, libertos. É triste o que eu vou dizer, mas é verdade. Há muitos fofoqueiros no meio do povo de Deus. Há muitos fofoqueiros, pessoas que não sabem controlar a sua língua na igreja. Aleluia. E certa vez uma pessoa chegou para mim e disse que iria sair da igreja porque ela descobriu que duas pessoas estavam fofocando ao seu respeito. E eu escutei, a pessoa desabafou. É triste, irmãos. É triste porque nós não adianta dizer que a gente não liga. Uma pessoa que você vê várias vezes no dia da semana no culto, está junto para louvar e adorar a Deus, se senta para comer junto na mesa, e essa pessoa ficou muito entristecida dizendo que ia sair da igreja. Eu escutei, quando parou eu disse: bem, eu entendo o seu lado, mas não adianta sair da igreja por causa de fofoca, porque qualquer igreja que você for, você vai sair pelo mesmo motivo então, porque não existe uma igreja que não exista este mal. Aleluia. Infelizmente existe esse tipo de pessoa em todas as igrejas. Louvado seja Deus. Então é triste, mas é a verdade, irmãos. E essas pessoas que ainda não sabem controlar a sua língua, elas precisam de fato passar por uma verdadeira transformação. Nós temos que reeducar a nossa língua. Temos que aprender a reeducar a nossa língua, porque aqui nessa terra nós somos apenas forasteiros e peregrinos. Nós não pertencemos aqui. A nossa cidadania é do céu, a nossa pátria não é aqui, aleluia. Então nós precisamos aprender a reeducar a nossa língua, porque nós saímos do Egito e temos que deixar as coisas do Egito para trás, aleluia. Estamos numa caminhada para a Canaã celestial. Por isso a importância de reeducar a nossa língua, aleluia. Então muitas pessoas hoje, irmãos, estão afastadas, estão tristes, não querem saber de igreja por causa desse mal. Pessoas tiveram seu ministério destruído por causa de falatórios. Pessoas hoje estão sendo mal vistas porque alguém levantou calúnia contra a vida desta pessoa. Só que a gente não tem que sair da igreja por causa da fofoca, porque muitas das vezes essas pessoas que saem da igreja por causa de fofoca não saem da roda da fofoca quando ela está sendo contada. E o melhor do que sair da igreja por causa de fofoca é nós evitarmos essa roda de fofoca quando a fofoca está rolando, está circulando e sendo contada. Não vamos participar dessas coisas, porque nós somos novas criaturas, aleluia. Porque agora a nossa língua já não pertence mais a nós, mas nós damos ao nosso Deus. O Espírito Santo está trabalhando para tirar todas essas coisas do Egito do nosso meio, aleluia. O que nós entendemos, irmãos, e aprendemos pela palavra de Deus e pelo dia a dia, pela vida que nós levamos, é que se os mexeriqueiros eles orassem pelo menos a metade do que eles fofocam, a igreja seria realmente um lugar bem diferente. Se
as pessoas que gostam de falar da vida dos outros falassem mais da vida de Jesus, as igrejas seriam lugares mais cheios. Aleluia. Ah, irmão, é porque eu não aguento, eu não suporto falar, eu não suporto calar minha boca e não falar da vida de ninguém. Fale da vida de Jesus. Aleluia. Ao invés de falar da vida do vizinho, ao invés de falar da vida do irmão, do parente, fale para o vizinho da vida de Jesus, fale para o irmão da vida de Jesus, fale para o parente da vida de Jesus. Se é para falar da vida de alguém, fale da vida de Jesus. Está aqui os 4 evangelhos contando a biografia de Jesus Cristo, irmãos. A gente morre e não termina de falar sobre a vida dele. Louvado seja Deus. Se nós compreendêssemos, entendêssemos de fato a luta e a batalha que é de trazer uma pessoa para dentro da igreja, irmãos. Aquele convite que você faz a uma pessoa para vir visitar a igreja, um culto, há uma batalha espiritual. Quando está chegando no horário do culto, há uma batalha espiritual para impedir essa pessoa vir. Há uma batalha espiritual quando a palavra de Deus está sendo pregada para que a palavra não alcance o coração dessa pessoa. Mas quando alcança, essa pessoa se rende a Cristo, se rende ao Evangelho, e ela passa a fazer parte da família de Deus. Aí por causa de uma má palavra, alguém tira essa pessoa da igreja, por causa de uma calúnia ou por causa de uma fofoca. E isso tem que nos levar a pensar, por meio das nossas palavras, nós temos mais atraído as pessoas para a igreja ou temos tirado, afastado as pessoas da igreja? Por meio das nossas palavras, o que mais temos feito? Atraído ou afastado as pessoas da igreja? Aleluia. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo 11 ao 15. Eu vou ler aqui 5 versículos desse capítulo. Peço a atenção dos irmãos para que nós venhamos entender o que o apóstolo Paulo ele está querendo dizer. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 11 ao 15 diz assim: mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Aleluia. Eu li alguns versículos a mais, para a gente compreender o contexto, mas o versículo 9, Paulo está dizendo que não era para escrever as viúvas mais novas, as moças, em que Paulo está dizendo que não era para escrever elas? Aleluia. O versículo 11 ele diz isso. No versículo 9, ele vai explicar o seguinte: nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Aleluia. Em que as viúvas naquela época não tinham apoio do governo. Então quando elas ficavam viúvas, elas ficavam desamparadas. O que é que a igreja fazia? Sustentava essas mulheres que não tinham amparo de familiares, já não tinham seu marido, não tinham os filhos para cuidar dela. Então a igreja ela tinha um tipo de projeto para sustentar essas viúvas, e elas também muitas das vezes se tornavam obreiras ou diaconisas, servindo a obra de Deus. Aí Paulo ele vai dizer o seguinte, que não é para admitir as viúvas moças, as mais novas. Ele vai dar os detalhes do porquê. Porque elas acabam se tornando levianas. E qual é uma pessoa leviana? Uma pessoa inconstante. Só que no original vai dizer também que nessa palavra leviana está trazendo o significado que é uma pessoa que volta a sentir os impulsos e desejo sexual. Por ela ser nova, é lógico que ela vai querer se casar novamente. É lógico que ela vai querer um marido. É por isso que Paulo está dizendo, para ela não abandonar as coisas de Deus, a obra de Deus, não aceita ela nesses projetos, porque elas vão querer se casar novamente. Outro motivo que Paulo não queria as viúvas mais moças, novas, é porque elas, além disso, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa, e não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando o que não convém. Paulo vai dizer que quer que elas se casem novamente para gerar filhos, governar a casa e não dar ocasião ao adversário. Aleluia. Essas meninas novas, irmãos, que se tornavam viúvas cedo, se elas fossem sustentadas pela igreja, elas iam ficar ociosas.
Elas iam ficar andando de casa em casa, falando da vida alheia, fofocando, mexericando, e Paulo não queria isso, para dar o que o adversário falar da igreja e da obra do Senhor. Então o conselho de Paulo é: vá se casar, vá construir uma família, aleluia. Só que no versículo de número 15, Paulo vai terminar dizendo que algumas já se desviaram, indo atrás de Satanás, seguindo a Satanás. O que é que esses versículos estão querendo nos dizer, irmãos? Eu não quero focar nas viúvas, eu não quero focar somente nas mulheres. Esse mal pega tanto na mulher como no homem. O que Paulo está querendo nos dizer é que ser fofoqueiro ou ser fofoqueira acaba por seguir a Satanás, porque é ele que está instigando o mexerico, é ele que está por trás, instigando a fofoca, aleluia. Então quem tem esse mal está seguindo a Satanás. É isso que Paulo está querendo nos dizer. Eu estou querendo aqui mostrar, irmãos, quão maligno é este mal. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 15, Pedro vai dizer o seguinte: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Às vezes nós lemos versículos da Bíblia e passamos direto sem perceber os detalhes. Só que se nós repararmos aqui, Pedro, ele comparou o pecado de se intrometer na vida dos outros com os piores pecados que nós costumamos relacionar. Ele faz um grupo da morte. Ele diz que a gente não tem que ser, nós não devemos padecer como homicidas, ou ladrão, ou malfeitor. Aí ele põe nesse grupo e nem se intrometer nos negócios alheios, na vida dos outros. Então veja como esse pecado é tão ruim quanto matar, como roubar, como fazer coisas que a lei não permite. Aleluia, é isso que Pedro está querendo nos dizer. Provérbios capítulo 16, versículo 28. O homem perverso levanta a contenda, o difamador separa os maiores amigos. Nada destrói, irmãos, uma amizade verdadeira. Estou falando aqui de uma amizade de verdade. Nada destrói. Não vai ser dificuldade, não vai ser a pobreza, nem o sucesso, não vai ser as enfermidades, irmãos, não vai ser as perseguições que vai separar duas amizades verdadeiras. Mas a palavra de Deus nos diz que o difamador, ele separa os maiores amigos. Uma palavra, uma fofoca, uma calúnia, uma língua mal usada é capaz de separar dois grandes amigos, que não é qualquer coisa que separa. Aleluia. E nós devemos tomar cuidado, irmãos, com as nossas palavras. Nós devemos aprender, repito, a reeducar a nossa língua, porque o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer em Mateus 12, versículo 36: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Toda palavra ociosa, irmãos, é uma palavra que não trabalha. O que Jesus estava querendo dizer aqui é que, mas eu vos digo que de toda palavra que não trabalha para o bem, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então toda palavra que nós dissemos, irmãos, que não trabalha para o bem, que não edifica, que não louva a Deus, mas que só causa discórdia, destruição, todas essas palavras estão sendo registradas para que a gente venha dar conta no dia do juízo. Aleluia. Provérbios capítulo 11, versículo de número 13. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém um assunto em oculto. Aleluia. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém um assunto em oculto. Quando alguém nos conta um segredo, irmãos, é porque essa pessoa decidiu confiar em nós. Só que infelizmente muitas pessoas não valorizam essa confiança e acabam revelando segredos que a pessoa não permitiu que fossem revelados. Certa vez eu estou me lembrando aqui de uma mensagem antiga de um pregador conhecido, e eu vou aplicar em cima desse texto aqui de Provérbios 11, 13. Ele diz naquela passagem que Noé, ele planta a vinha e ele bebe o vinho e fica embriagado. Ele estando nu, o filho mais novo dele, Cã, ou em outras traduções Cã, vê a nudez do seu pai e vai contar para os seus dois irmãos. Então veja que Cã, ele é como se fosse esse mexeriqueiro, revelando o segredo do outro, revelando a nudez, a vergonha do outro. Ele vai lá e conta para os seus dois irmãos. Os seus dois irmãos pegam uma capa e de costas eles vão andando para cobrir, enrolar o seu pai. Então os dois irmãos de Cã
eles são esses, fiel de espírito, que mantém o assunto em oculto. Aleluia. O mexeriqueiro revela o segredo, irmãos, mas aquele que tem bom senso, ele mantém um assunto em oculto. Louvado seja Deus. Segundo Samuel, capítulo de número 10, Davi, ele é informado da morte do rei Naás. Ele é o rei dos amonitas. O que é que Davi faz? Ele manda os embaixadores até o filho de Naás, que era Hanum, que seria o que iria suceder o seu pai nesse reinado. Ele manda os embaixadores até lá, irmãos. Só que quando os embaixadores estão chegando na cidade, os príncipes de Hanum, os seus conselheiros, começam a encher a cabeça dele. Eles ficam dizendo: por que Davi mandou esses embaixadores para cá? Será que são embaixadores mesmo? Será que eles não são espias para poderem olhar como é a cidade? E Hanum, ele dá ouvidos aos seus príncipes. E o que é que ele faz? Ele pega os embaixadores de Davi, que Davi enviou para prestar condolências, para consolá-lo. Ele pega os embaixadores, raspa metade da barba e raspa metade das vestimentas, deixando as nádegas dele do lado de fora. Quando eles estão voltando, Davi fica sabendo. Davi diz: fiquem em Jericó até a barba de vocês crescerem. Aleluia. Davi, irmãos, ele fica irado, ele vai querer guerra com Hanum. Eles partem para a guerra e Hanum perde. Observe o perigo que uma fofoca faz, irmãos, porque Davi mandou os embaixadores para criar mais ainda aquele vínculo de paz, para fortalecer a paz. Mas Hanum, ele deu ouvidos às fofocas, ou disse-me-disse, e acabou criando uma guerra e sofreu prejuízo por isso. Uma palavra mal dada, irmãos, pode nos tirar a paz e nos trazer grandes prejuízos na nossa vida, no nosso lar, no nosso ministério. Por isso que nós devemos estar sempre vigilantes. Aleluia. A Bíblia também nos dá, irmãos, conselhos do que realmente nós devemos fazer. Segundo Samuel, capítulo 1, Davi, ele fica sabendo da morte de Saul. Davi, o que é que ele faz? Ele proíbe que divulguem a morte do rei Saul. Porém, Saul, irmãos, não era aquele que perseguia Davi, que queria matar Davi, que queria ver o mal de Davi. Só que a primeira coisa que Davi faz é proibir que anuncie a morte de Saul. Aleluia. Porque a morte de Saul já era vergonha para a nação de Israel. Tem coisas que acontecem no nosso meio, irmãos, e é vergonha para o evangelho, é vergonhoso para o nome de Cristo. E tem pessoas que ainda querem espalhar essa vergonha para o mundo. Aleluia. E Davi, ele proíbe que divulguem a morte de Saul. Aleluia. Principalmente na área dos filisteus. Tem uma coisa que eu não suporto, irmãos, é ver crente falando de outro crente para um ímpio. Falar de pastor para um mundano, irmãos, isso é inadmissível, porque com as suas palavras falando mal de um irmão, está afastando esse mundano mais ainda da igreja. Aleluia. E Davi, ele diz: eu não quero que fale mal de Saul, da morte de Saul para ninguém. Aleluia. Mas Saul queria ver o mal de Davi, irmãos. Não se importe quando alguém falar mal de você, porque quando alguém fala mal de você, está apenas revelando quem ela é. E quando você decide não falar mal dessa pessoa, você também está mostrando quem realmente você é. Aleluia. Outro exemplo na Bíblia é José, irmãos. Maria fica grávida, ele não sabe como foi o negócio. A primeira coisa que o homem pensa foi traição. Mas o que ele faz? Ele não sai espalhando para ninguém, porque ele sabia que se ele espalhasse, Maria ia morrer apedrejada. Não, ele não espalha nada, não difama Maria. Depois, quando ele está dormindo, o anjo Gabriel aparece em sonho e fala para ele que ela havia concebido do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Segundo Reis, capítulo de número 4, nós vemos a passagem que a mulher sunamita, ela começa a observar o profeta Eliseu. Ela observa, passa dias observando aquele homem, e chega até o marido dela e diz que Eliseu é verdadeiramente um santo homem de Deus. Ela observou aquele homem, mas não foi para falar o mal. Ela observou ele para falar o bem. Aleluia. Já tem tanta coisa ruim, irmãos, aí no mundo afora. Já temos tantos defeitos, mas vamos procurar enxergar as qualidades de cada um. Vamos, irmãos, falar das qualidades dos nossos irmãos, aleluia, porque defeito todo mundo tem, todo mundo erra, não precisa a gente espalhar essa vergonha. Vamos falar das qualidades dos nossos irmãos, um para o outro. O próprio Deus, irmãos, ele mostra como é que deve ser feito.
Satanás diante dele, ele vai falar: tem visto o meu servo Jó? E ele começa a falar uma série, irmão, de qualidades do homem. Jó era perfeito? Não, ele tinha os seus defeitos. Mas Deus, ele nos ensina que nós devemos procurar enxergar as qualidades, irmãos, no meio dos nossos defeitos. Louvado seja Deus. Nós lemos aqui Tiago, capítulo de número 3, irmãos. E nós vemos que em um desses versículos, Tiago, ele vai dizer que o homem, ele não consegue domar a sua língua. E de fato nós não conseguimos. E qual é a solução, irmãos, para uma língua indomável? Está em Tiago capítulo 3, versículo de número 17. Aleluia. Porque muitas das vezes o que nos falta é sabedoria. Versículo 17 diz assim: a sabedoria que vem do alto, porém, é antes de tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É a sabedoria do alto que nós precisamos na nossa vida. Aleluia. Essa é a solução para uma língua indomável. Esse membro rebelde é pedir a Deus sabedoria. Não tem sabedoria, a Bíblia diz: então peça a Deus que Ele dá. Glória a Deus. Peça a Deus que Ele dá, irmãos. Nenhum homem pode domar a sua língua, mas Deus pode. O conselho de Jesus é claro em Mateus 23, versículo 26. Ele está dizendo: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Não adianta limpar o copo somente por fora e por dentro está sujo. Jesus está dizendo para nós e nos aconselhando que nós devemos limpar primeiro o interior, para que o exterior também fique limpo. Aleluia. Já que as nossas palavras revelam o que está no nosso coração, então nós devemos purificar e limpar o coração, para que na nossa boca só saiam boas palavras. Aleluia. Quando a vida interior está limpa, irmãos, e controlada pelo Espírito Santo, o falar do cristão pode ser disciplinado ao ponto de agradar a Deus. A língua expressa os nossos pensamentos e revela se estamos sendo dominados pela nossa própria vontade ou pela obediência à vontade de Deus. Aleluia. A conversão verdadeira, irmãos, traz transformação no caráter e no uso da nossa língua. Aleluia. Portanto, se eu não controlo a minha língua, esse é sinal que me falta conversão de verdade na minha vida. Conversão verdadeira traz transformação no caráter e no uso da nossa língua, irmãos. Eu já estou encerrando, mas antes tem uma história falando ainda sobre aquele provérbios, de que o mexeriqueiro, o fofoqueiro, ele revela os segredos, mas aquele que tem bom senso, ele sabe ocultar. 3 amigos subiram ao monte para orar. E quando eles oraram e adoraram a Deus, e quando eles terminaram, eles resolveram contar um para o outro a fraqueza de cada um. O primeiro, ele decidiu contar qual era a sua fraqueza, a sua maior fraqueza. E ele disse: a minha fraqueza é mulher, irmão. Minha fraqueza é mulher. O segundo, encorajado pelo primeiro, ele diz: a minha fraqueza é dinheiro. Eu sou um homem muito avarento. Aí o terceiro, quando chegou a hora dele revelar, ele disse: eu não vou revelar porque eu tenho vergonha. Aí os dois insistiram tanto que ele contasse. Ele disse: tá bom, vou contar. A minha maior fraqueza é a língua. Eu não posso escutar nada e guardar para mim, irmãos. Eu não consigo. Eu estou doido para descer desse monte para contar a fraqueza de vocês dois. Aleluia. E infelizmente, irmãos, é o mal de muitas pessoas. É a fraqueza de muitas pessoas. Uma língua frouxa. Aleluia. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Quer ter uma vida boa, quer amar a vida, então aprenda a refrear a sua língua. Aprenda, irmãos, a guardar a sua língua do mal, e os seus lábios não venham falar engano nenhum. Louvado seja Deus. Pedro é quem escreve isso, e não tinha apóstolo melhor para escrever, porque ele sabia melhor do que ninguém as consequências das palavras impensadas. Aleluia. Devemos, irmãos, fazer como Isaías fez, orar falando com Deus
Isaías confessou dizendo: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Glória a Deus. O anjo foi lá com Atenaz, pegou uma brasa do altar do Senhor e encostou nos lábios de Isaías. Pode ter subido fumaça, pode ter queimado, mas purificou os lábios do profeta Isaías. Ele disse: aqui é o meu problema, Senhor. E foi lá onde Deus tratou. E assim nós devemos fazer, confessar onde é as nossas fraquezas, para que Deus venha tratar. Vai queimar um pouco, vai, mas vai purificar, vai transformar, vai causar de fato uma conversão e transformação na nossa vida. Que nós não viemos deixar a nossa língua nos dominar, mas que pela graça de Deus, pela sua sabedoria, nós viemos dominar este membro, aleluia, para que ele não venha causar mal, nem a nossa vida e nem a vida do próximo, para que ele não venha destruir família de ninguém, mas para que nós viemos usá-la do melhor modo possível para a glória de Deus, aleluia, irmãos. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus, amém.